para o nosso estudo. Nós paramos na última semana falando da esfera da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco da esfera do Estado. Eu não vou, mais uma vez, nós não vamos fazer uma recapitulação minuciosa do que a gente já deu. Você pode encontrar no canal da igreja tanto o primeiro estudo quanto o segundo. E aí hoje nós vamos dar continuidade. Esse aí é o esboço completo desse estudo. Nós falamos um pouco sobre o princípio de autoridade em si. Depois, nós estamos neste segundo tópico, né, a separação entre igreja e Estado. E, por fim, são as questões mais de aplicação em relação à obediência civil. Nós já vimos a questão da progressão da maldade como uma necessidade de instituição de Estado. Nós vimos sobre a questão do princípio de autoridade, como Deus sendo aquele que é dominador sobre tudo e sobre todos, e que Ele dá parte da sua autoridade a nós como subgerentes. Ele dá ao Estado também poder, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Nós vimos a questão dos 5 erros em relação à visão de separação entre igreja e Estado, e esse aí foi que a gente gastou um tempinho na última semana. Alguns aspectos de que a igreja deve, ou o Estado deve abolir a religião, ou que o Estado deve impor a religião, por exemplo, e nós vimos isso. E aí nós paramos aqui, nós encerramos essa parte da esfera da igreja. E aí hoje nós vamos já dar seguimento na esfera do Estado. E mais uma vez, Romanos 13, nós vamos abrir as Escrituras, esse é o texto base. Romanos 13. Romanos 13. Vamos ler diferente hoje. Vamos ler alternadamente dos versículos 1 ao 7. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e neste momento que vamos estudar aspectos que o Senhor tem nos ensinado. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, nos dê clareza de ideias e nos ajude a compreender a Tua palavra. Dependemos do Senhor e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, nós já mencionamos que o Estado, pensar em Estado laico
não é pensar em estado ateu, que não presta contas a ninguém, que cria as suas próprias regras, que faz o que bem entende, ou mesmo que faz o que a maioria quer. Se fosse assim, ou se fosse para ser assim, você poderia cogitar que em algum ponto da história, por exemplo, a maioria poderia querer aprovar crimes como pedofilia, estou sendo bem absurdo aqui, como legal, e isso seria a convenção social. O Estado, ele é ministro de Deus. Esse é o aspecto que nós destacamos. Ele é servo de Deus. A palavra ministro lá, como mencionamos na última semana, é a palavra que é usada para diácono, servo. É aquele que serve a Deus. A ideia não é o Estado é evangélico, ou o Estado é reformado. Não é esta a ideia. O Estado é servo de Deus. O Estado não é uma denominação. O Estado serve a Deus. Então, ele tem regras, ele tem parâmetros. E nós mencionamos que a igreja tem o papel, e aí nós fizemos as citações, de ser como a consciência do Estado. Quem vai dizer, olha, você tem andado longe das suas responsabilidades, volte-se. E aí nós demos exemplos lá de Daniel, de Isaías e de tantos outros profetas que foram usados pelo Senhor na denúncia do erro. Eu trago uma citação do Sproul sobre a esfera do Estado. Ele vai dizer o seguinte: o governo é uma estrutura dotada legalmente do direito de usar a força para compelir seus cidadãos a fazerem certas coisas e não fazerem outras coisas. É interessante isso, porque quando vamos olhar para toda a Escritura, como Deus aprovou os governos, Deus deu a eles esse poder da força, e isso é algo marcante em Romanos 13, porque ele vai dar ao Estado o poder da espada. Para que serve a espada? Poder coercitivo do Estado. Vocês lembram qual é a primeira menção de espada na Bíblia? Quando os nossos pais foram expulsos do jardim, Deus colocou querubins com o que na mão? Com a flor. Com espada. Juízo. E aí, pense um pouquinho nisso. O que é que tinha de frente da Arca da Aliança? Ou em cima da Arca da Aliança? Os querubins lá, né? Eu estou falando aqui porque Jardim do Éden e Santo dos Santos e Templo Santo dos Santos tem relação íntima. Quem se aproximasse do Santo dos Santos, aconteceria o quê? Sem autorização. O mesmo que do Jardim do Éden. Espada, morte. Poder sobre a vida, inclusive, é o detalhe que o texto de Romanos vai colocar. Eu sei que é um assunto bastante polêmico, bastante politicamente incorreto, controverso, há muito debate sobre esse tema. Mas olhe para o texto e tente achar outra aplicação para a espada. Porque o texto é muito claro, é ministro de Deus, vingador sobre aquele que pratica o mal. A ideia é de mostrar, Deus deu ao Estado a autoridade. Você lembra quando Cristo estava recebendo a pena de morte? Cristo fala, nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse te dado. A questão ali era a injustiça daquele que estava sendo punido. Não era se havia poder ou autoridade para punir. Lembra do que o ladrão da cruz fala? E a sua fala é tida, recebida por Cristo como expressão de fé? Qual foi a fala do ladrão da cruz que foi salvo? Nós estamos aqui
a gente merece, é isso aqui mesmo, está tudo certo aqui. O que está errado é ele, é acontecer com ele. Então, não há discussão, irmãos, sobre o poder que o Estado tem sobre a questão de usar a espada ou recolher a espada. O Estado tem esta autoridade. O comentarista William Hendrickson, ele fala assim: os magistrados civis a quem Paulo se refere, desde o imperador até os governantes de escalões inferiores, em última análise, deviam a Deus a designação e direito de governar. É interessante isso. Eram poderes, os poderes eles são legítimos porque Deus instituiu e disse: olha, está aqui. Foi por sua vontade e em sua providência que haviam sido designados para manter ordem, encorajar a prática do bem e punir a prática do mal. Deus deu especificações para os governos, assim como deu para pastores, para presbíteros, para diáconos, para pais, para mães. Então, Deus deu esse princípio de autoridade, ele cria o princípio de autoridade, ele lega aos homens, e aqui no caso do Estado, para mitigar o mal, para frear a maldade. É interessante, quando falamos do Estado, o pensamento de Agostinho de Hipona sobre o Estado. Ele pensava que o governo em si é um mal necessário. É necessário porque o mal precisa ser restringido em nosso mundo. Ele põe ainda, ele disse que era um meio de realizar esta restrição é o governo humano. A ideia é assim, olha, não tem jeito. Não tem como, não tem outra alternativa. O mundo caído precisa de alguns freios coercitivos, com poder mesmo sobre vida, para frear, para refrear a maldade. E ele encerra a citação, diz assim: à luz disso, Agostinho argumentou que o governo humano não era necessário antes da queda, porque havia perfeição entre as relações humanas, ou haveria após procriação, caso não houvesse queda. Eu trago aqui, irmãos, ainda sobre a esfera do Estado, o que a nossa confissão de fé fala sobre isso, e por que isso é importante. Talvez você seja até presbiteriano de longa data e não entende como a igreja presbiteriana professa a respeito do Estado. Como nós olhamos para as Escrituras e como é que nós pensamos sobre qual é o papel do Estado, qual é a esfera de atuação do Estado. O Estado vai até onde? Capítulo 23 da nossa confissão de fé diz: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos. E a esse fim os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Esta, irmãos, é a posição presbiteriana oficial. O Estado tem poder da espada para castigar. No Brasil, existe livre e aberta, trocando em simples palavras, existe pena de morte aberta no Brasil? Não. Mas nós cremos que perante as Escrituras, caso o Estado queira instituir a pena de morte, é algo legítimo, se for pela questão da justiça mesmo. Conforme as Escrituras. Como Deus disse lá para Noé: se o homem derramar o sangue inocente, pelo homem, ele vai pagar com a sua vida. E por que Deus fala? Qual foi o argumento que Deus deu para Noé? Alguém lembra? Gênesis 9:6. Como? Por quê? Tem uma lá fala assim, ó, porque...
Vai lá, Gênesis 9:6. Tem um porquê exatamente. Porquê? Por que Deus deu esse poder ao Estado de até dar a pena de morte para um malfeitor? É lindo, não é? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A base é: a vida é preciosa. Você vai tirar a vida de alguém criado à imagem e semelhança de Deus? Eu vou mais. Tiago fala em sua carta assim: você vai pecar com a língua contra alguém. Aí usa o mesmo argumento. Eu estou mostrando aqui que ser criado à imagem de Deus é argumento nas Escrituras para diversos aspectos da relação com o nosso semelhante. Falar mal do semelhante, não. Ele é a imagem de Deus, eu vou fazer isso, falar mal dele. E aqui ele fala: eu vou tirar a vida de alguém criado à imagem e semelhança de Deus de modo injusto, por motivo fútil, banal. E olhe para o seu redor. Se tira a vida por causa de um objeto, de um celular, de um carro. Isso irmãos, isso muda o modo como muitos pensam, também no outro extremo. Bandido bom é bandido morto, como dizem. A vida de um bandido é mais importante do que um objeto seu. Alguém levar o seu carro não é motivo para tirar-lhe a vida. Quando você vai olhar nas Escrituras, o poder do Estado em relação à vida tem relação com a defesa da vida. Tem relação com defesa da vida. Então, eu guardo aqui porque o tema em si não é este, nós não vamos estudar exatamente sobre esse tema, mas para mostrar, é legítimo, é bíblico, e se o Estado quiser instituir, isso não é antibíblico. E é a posição que nós defendemos. Eu vou ler mais uma vez. Capítulo 23, parágrafo 1 da nossa confissão de fé que a Igreja Presbiteriana adota. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que eles são sujeitos. Que eles são sujeitos ao Senhor. E a esse fim, os armou com o poder. Olha, Deus armou o Estado com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Ainda na nossa confissão de fé, no parágrafo 3º diz assim: como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular, uma disciplina, nenhuma lei de qualquer Estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. Isso aqui é interessante porque eu me recordo da época da pandemia, como isto ficou sensível. O Estado pode interferir o culto? Sim ou não? Até onde o Estado pode? Mas era a defesa da vida que o Estado estava fazendo. E aqui na nossa confissão vai mostrar: o Estado não pode impedir, embaraçar a vida de qualquer denominação cristã. E eu vou dar só um exemplo. Nos Estados Unidos, na época da pandemia, teve uma das igrejas, foi uma questão pública, a igreja do reverendo John MacArthur. E naquela igreja, o Estado quis proibir os crentes de cantar cânticos na época da pandemia. Falou assim: vocês podem fazer o culto de vocês, mas só o pastor fala, ninguém canta não. Ora, é o Estado quem diz o que faz parte do culto? O que pode se fazer dentro de um culto ou não? Em alguns casos foi assim: vocês podem até se reunir, mas ceia é proibido.
É o Estado ou é o conselho da igreja quem define as questões? Aí vem a questão, qual é a esfera do Estado? O Estado tem a sua esfera, e a sua esfera não é adentrar nos pormenores da igreja e dizer, olha, aí vocês não podem pregar sobre aborto, sobre questão homossexual, vocês não podem, dentro da igreja de vocês, no exercício livre. Não é o Estado quem diz. Então, o Estado não invade essa área. Quando o Estado começa a adentrar neste aspecto, ele está usurpando a sua autoridade, que tem uma esfera. Ela é limitada. Quais são as duas funções básicas do Estado? O que os textos bíblicos vão mostrar é louvor do justo, recompensar o justo, dando liberdade para o justo poder atuar, proteger o justo, cercar o justo da sua segurança, de exercer as suas áreas, as suas esferas, seja na educação, seja na arte, seja na família. O Estado tem essa prerrogativa de proteger as esferas de soberania, para que elas tenham a sua tranquilidade para desenvolver, promover a segurança entre elas, punir o injusto. Irmãos, um dos principais papéis do Estado é a segurança, punir. E aí, quando você vê o Estado entrando em outras esferas, você vai perceber, o Estado vai, como a gente fala no bem popular, vai trocar os pés pelas mãos. Quando ele começa a querer entrar em algo que não pertence a ele, em qualquer área é assim. Se a igreja começar, por exemplo, a entrar em esfera que não é a dela, e aí você vai ver equívocos, por exemplo, igrejas inteiras entrando na esfera do Estado, política, por exemplo, a igreja em peso, trazendo políticos no lugar da pregação, discursos políticos. Então, é o caso invertido, mas o ponto é, o Estado ele tem a sua esfera e ele não pode ultrapassar esta esfera. Eu ainda falando sobre o dever de segurança, de punir, o Sproul vai falar assim, Deus outorga esse poder da espada ao Estado, não apenas para ela ficar guardada na bainha. E, infelizmente, é o que nós enxergamos claramente em nosso Estado. Estado que eu estou falando não é Ceará não, tá bom? Estado aqui é a nossa nação. É a espada na bainha. O nome disso é impunidade. E aí ele encerra e diz assim, mas para manter a justiça e defender os inocentes e fracos dos poderosos e culpados. E é interessante que a defesa do inocente, do mais fraco, nas Escrituras, ela permeia todas as esferas. Ela permeia a esfera pessoal, a esfera familiar, a esfera da igreja e a esfera do Estado, sobre o dever. Quem é que tem dever de cuidar do pobre, do necessitado, do inocente, do indefeso? Quem é? Todos. E aí, aquele que tem a maior autoridade sobre, que é a autoridade da espada, para frear eu vou chamar de maiores maldades, aos crimes hediondos, é o Estado, não é a igreja. Quem vai instituir a pena de morte não é a igreja. Quem vai instituir a prisão, a punição, não é a igreja. Mas o Estado quem tem essa prerrogativa. Sim, muito sensível. Sim.
Pronto, aí vou dar só um exemplo de incoerência. Abria-se shoppings e igrejas não. Teve carnaval e igreja era o vetor da pandemia. Quer ver mais? Abria-se escolas e escolas dominicais em alguns locais era proibido. O que é que está por detrás desse pensamento? Era uma invasão mesmo de esfera de autoridade. Em nenhum momento houve algo do tipo assim, olha, eu sou aqui um representante do governo, quero conversar aqui com os presbíteros dessa igreja, e a gente entende isso. Vocês precisam repensar isso, ou chamar as igrejas para dizer, olha, o que tem acontecido, isso é o culto de vocês, como é que funciona? Mas outra coisa é você achar que tem soberania dentro da igreja, e isso foi o que aconteceu. O Estado achava que tinha soberania sobre o que acontece dentro de um culto. Quais são os atos que eu posso? Não, olha, isso aí vocês podem, isso aqui vocês não podem. Quem é que diz o que a gente pode e o que a gente não pode para adoração a Deus? Nós somos regidos pelas Escrituras e nós temos líderes sábios. E detalhe, a soberania que Deus dá para a igreja é tão grande que eu vou adentrar em outro ponto aqui. Eu creio que a maioria que sabe disso, mas talvez não tenha parado para meditar. O que deve acontecer se um membro tiver uma causa trabalhista com outro membro? É uma pergunta. Como? Procurar o conselho da igreja. É pecado colocar outro crente na justiça. Para você ter noção do poder que Deus dá aqui internamente. Se a gente tem sabedoria para julgar uma causa trabalhista, às vezes muito complexa, nós temos a autoridade da parte de Deus para isso. E é tão sério, irmãos, que se um crente coloca outro crente na justiça, biblicamente, esse crente que colocou, mesmo sendo a parte com razão, deve ser disciplinado. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios sobre isso. Então existe uma esfera de autoridade que ela não pode ser simples. O ponto é esse, meu irmão. O ponto aqui não é se era correto parar ou não. O ponto é, não eram eles que que deveriam dizer para a gente, para o John MacArthur lá, não, é o seguinte, no culto de vocês não podem fazer isso não. Não parte deles isso. Ele pode chegar e dizer, olha, o culto de vocês tem isso, isso e isso. Você quer ver outro exemplo? Como é que era a ceia? Como é que era a Santa Ceia nos primórdios? Questão do cálice. Era um cálicezinho para cada um? Era um cálice com prata coloidal lá para igual o chimarrão? Não. Se fosse, era bem possível que na época da pandemia, ou mesmo em qualquer época, o Estado, do jeito que se pensou naquela época, quisesse interferir e dizer, isso aí vocês não podem. Jesus, você não pode fazer isso. Isso é anti-higiênico. Isso é aquilo. O ponto não é o Estado quem dita isso. Ele pode enxergar exageros, pode acontecer exageros. E ele pode e deve interferir em exageros, sim. Mas o modo como foi feito, não foi feito como alguém que entende a sua esfera, e ele não entende. E tanto foi assim que nos Estados Unidos o John MacArthur ganhou na justiça a causa. Porque ele desobedeceu o Estado e ganhou na justiça a causa. Porque o Estado não tem esse direito. E isso eu estou falando de lá, porque lá é um Estado fundado com base nas Escrituras. Com a separação, na sua origem, com a separação correta entre igreja e Estado.
No nosso, nós não temos uma fundação assim. O Brasil não foi fundado como uma nação que tem a consciência de que o Estado deve obediência a Deus, que ele tem uma esfera que não é a igreja não está dentro da esfera do Estado, é separado. São dois poderes diferentes, duas autoridades diferentes, com esferas diferentes, uma não entra na outra. Uma pode denunciar a outra, mas uma suplantar como se quem manda aí é a gente. Está entendendo? Eu não estou entrando nem no mérito se teve igrejas que fez loucuras na época da pandemia. Sempre vai haver exageros e equívocos. Minha questão que eu estou mostrando é: o Estado, no Brasil, não tem essa consciência de que a igreja não está debaixo dele. Tanto é assim que há, o tempo todo, tentativas de fazer com que o Estado crie leis sobre igrejas. O tempo inteiro. Porque não há visão de qual é o papel do Estado. Qual é o papel da igreja? Qual é a esfera de cada uma delas? Eu não entendi. Sim. Não, aí é o seguinte, a igreja vai se submeter ao Estado naturalmente. O Estado não tem instituída, por exemplo, a pena de morte. A igreja não vai instituir pena de morte, obviamente, não é papel dela. Mas ela não vai também fazer o que muitos crentes, sem o conhecimento das Escrituras, faz, que é quando alguém levanta uma bandeira, olha, esse tipo de crime, pense aí, alguém que faz algo terrível, um estuprador, alguém assassino, um serial killer, aí chega no Brasil, tranquilo, vai lá ser bancado anos e mais anos lá pelo Estado, pelo dinheiro dos impostos, tendo café, almoço, janta, em alguns casos visita íntima, tendo tudo isso aí, e biblicamente o que é que nós temos? Ele tirou a vida de outrem, injusto, de modo cruel, e a ideia é a seguinte: o princípio da restituição. Quando alguém... Você lembra de Zaqueu? O que aconteceu com Zaqueu? Quando Zaqueu se converteu, ele disse o quê? Restituirei tantas vezes mais, 4 vezes mais. Se eu defraudei alguém, e ainda vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Se ele tivesse matado alguém, como é que ele iria restituir a pessoa? Não tem como. E a ideia desse princípio da espada que as Escrituras trazem para o Estado não é para a igreja, irmãos. A igreja já matou muita gente, de modo equivocado, tanto protestantes quanto católicos. Não passemos pano nos erros. Durante a história da igreja houve equívocos de invasão de áreas. Mas assim, a igreja, quando está diante do... Eu perdi o raciocínio aqui. Não, eu estava mencionando eu ia falar um detalhezinho. O princípio da restituição, isso. O princípio da restituição. Não tem como restituir vida. A ideia é, se eu não tenho como restituir a vida, eu perco o direito da minha. Ele cometeu algo terrível, de modo irrestituível. Quando era, por exemplo, com bens materiais, o que é que acontecia? Alguém lembra? Eu não tenho dinheiro para restituir os bens que eu roubei, que eu lesei. O que é que acontecia? Virava o quê? Virava escravo. A ideia, eu vou passar a vida inteira sem conseguir restituir o bem. Então, eu vou passar a vida inteira restituindo, pagando. Mas não era com vida. Por que não com vida? Porque não foi vida, foi bens materiais. Que eu defraudei, que eu roubei.
Então, quando era com vida, o princípio bíblico é: você tirou a vida injustamente, você perde o direito da sua. Isso era uma forma de freio da maldade. Lembra que nós mencionamos que no papel da igreja, a pregação, a proclamação freia a maldade? Pronto. O Estado tem também as suas ferramentas de frear a maldade. É legítimo, esse é o ponto. É legítimo para o Estado fazer isso. E tanto é legítimo que quando sai alguém da prisão, matou fulano, eu não vou citar nomes, obviamente, mas tem casos famosos aí. E aí a pessoa está hoje, depois de 20 anos de prisão, está livre hoje, casando de novo, fazendo sua família. Aí fica agora, a sensação qual é? É de justiça feita? De crime pago? Ou ele não pode ser mais ter essa profissão? Que absurdo! Continua a revolta. Por que continua a revolta? Porque não tem como restituir. No fundo, a lei moral gravada no coração dos homens fala: ele precisava pagar com a sua vida. Desde que não seja por legítima defesa, né? Não, obviamente. Estou mencionando questão de tirar a vida de modo injusto, motivo fútil, banal, sem ser... Obviamente existe, biblicamente existe, inclusive. Aí você tem que sentar no Pentateuco para ver como Deus trata a legítima defesa. Eu não vou entrar porque a gente já está começando a entrar mais na questão da pena em si do que no direito do Estado de exercer a espada. Porque é direito. O ponto que eu quero destacar hoje é: saiba disso, as Escrituras dão para o Estado o poder da espada. O Estado tem esse poder. É legítimo e instituído por Deus. Isso, era cidade de refúgio. Cidade de refúgio para a época para alguém que cometesse um crime. Isso era para que ele tivesse um julgamento justo. Isso, a Bíblia diz, no caso, se alguém tivesse cometido um delito e tal, aí ele era espécie de clausurado numa cidade e aí isolado dos outros. Isso, era isso. Quando alguém cometia algum crime, ele tinha um tempo de espaço para ir para a cidade de refúgio, para que ele tivesse direito a um julgamento justo. Antes, durante o tempo em que estava os ânimos à flor da pele, falando assim, a família querendo fazer justiça com as próprias mãos, então ele tinha acesso a isso. O Estado não é simplesmente isso para aqueles que pensam equivocadamente. Nós sonhamos um dia que não vai ter, neste mundo caído, todo mundo vai viver perfeito, em plena harmonia. Não vai acontecer isso. Não vai. Deus cria esta esfera de autoridade como forma de refrear o mal. O Sproul ele vai trazer 4 aspectos sobre o papel do Estado. Ele vai dizer assim: o Estado deve proteger as pessoas do mal, ou guardar a vida das pessoas. O Estado deve preservar, quase a mesma coisa, vou voltar, proteger as pessoas do mal. Além disso, preservando a vida humana. Terceiro, proteger a propriedade humana. Olha que interessante. Por que estou dizendo isso? Não estou falando sobre politicagem, nem sobre partido, irmãos. É sobre princípio das Escrituras. Princípio de propriedade privada. É bíblico. Deus deu autoridade para que você tenha parte da terra que é dele. E ele te dá um legítimo poder de propriedade privada. É bíblico isso. De pensar que não, é tudo do Estado. O Estado é dono de tudo. O Estado faz o que quer e bem quer. Isso não é bíblico. É dever do Estado, ao invés disso, proteger a sua propriedade. Então, guarde isso. Aí ele fala de roubos,
danos e posse. Nós não vamos também entrar em cada um, senão a gente... Cada aspecto desse aqui dá um estudo. Quarto, esse é bem interessante, ele fala regular acordos. Isso faz parte da segurança das esferas. Regular acordos, sustentar contratos, balanças e pesos justos. Então o Estado tem esse papel de garantir a segurança para que a igreja possa exercer a sua liberdade, para que a educação possa exercer a sua liberdade, para que a família, dentro da sua esfera de soberania, exerça a sua liberdade. Aí quer ver um exemplo? Dentro de família, lei da palmada. Vocês lembram? Foi lá atrás. Você não pode dar uma palmada no filho. O que o Estado está fazendo quando ele faz isso? Ele não está inibindo excessos. Ele está criando a regra de dentro da família. Olha o detalhe. Deus deu a regra para cada esfera. Quem dita as regras não é o Estado. Esta não é a esfera do Estado. Nós vamos ditar e inventar conforme a gente quer, ou conforme os tempos, conforme as ideologias. O Estado é o que de Deus? Ministro, servo de Deus. Quando o Estado começa a tentar criar as regras de como a família deve viver, o Estado está invadindo outra esfera que não é sua. Quem é que dita as regras da família, como a família deve ser? Quem é? É a igreja? É Deus. Deus dita as regras. O que a igreja faz? Ela ensina, ela denuncia. Mas foi Deus quem deu quais são os parâmetros de como a família vive. Então o Estado ele deve garantir a segurança, não criar as regras a respeito das outras esferas. Último ponto, o poder da espada e da palavra. Deixa eu trazer aqui algumas citações. O poder da espada, aqui é em relação à igreja e Estado, certo? É meio que um resumo. O poder da espada, primeiro, ainda do Sproul, ele disse assim: é importante que entendamos o fato de que esse poder não é dado à igreja. Espada não foi dada para a igreja. A esfera de autoridade e influência da igreja é espiritual. Esse é o poder ministerial, bem diferente do poder da espada. O ditado, a caneta, de um ditado popular, a caneta é mais poderosa do que a espada, fala de um poder maior do que a força física. De modo semelhante, para a igreja não foi dado o poder da espada como um meio de propagar o reino de Deus. Mas, em vez disso, o poder da palavra, o poder do serviço, o poder de imitar Cristo, que não veio como uma espada. Então, foi dado para nós, como igreja, a palavra e não a espada. Quando a igreja quer se envolver como instituição nisso, a igreja está também fazendo o inverso. Ela está entrando numa esfera que não é sua. Confissão de Fé, capítulo 23, mesmo capítulo que fala do magistrado civil, ele vai falar do poder da palavra e diz assim: os magistrados civis não podem tomar para si mesmos a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem intervir de modo algum em questões de fé. Não é o que nós temos visto? A tentativa de intervenção sobre aquilo que nós cremos. Nós cremos que o casamento é entre homem e mulher. Nós cremos que é papel do homem a condução do lar, ser o cabeça da família. Questões de fé. Quando o Estado começa a querer intervir nessas questões, criminalizar esses pensamentos de fé, ele está usurpando o poder da palavra. Ele quer instituir o que Deus já instituiu, sobre como o
o povo de Deus deve crer. E aí eu encerro falando já alguns pontos sobre o dever da obediência civil. E eu trago uma citação, ela é longa, mas preste atenção, do Abraham Kuyper. Ele vai dizer assim que o magistrado é um instrumento de Deus da graça comum. Graça comum para aqueles que não estão afeitos a estes termos. Falamos daquela graça que Deus dá a todos os seres humanos indistintamente. Do tipo, a chuva cai na fazenda do ladrão, na fazenda do ateu, na fazenda do católico, na fazenda do crente. Ele dá para todos. O sol é para todos. A respiração, para todos. Ele dá da sua graça. E ele vai dizer que o magistrado, o governo, foi instrumento da graça comum para frustrar toda desordem, violência, para proteger o bem contra o mal. Mas ele é mais. Além de tudo isso, ele é instituído por Deus como seu servo, a fim de que ele possa preservar a gloriosa obra de Deus na criação da humanidade da destruição total. É interessante isso, porque o Kuyper vai mostrar o seguinte: o homem entregue a si, ele vai e caminha para a autodestruição, por causa do pecado. Já mencionei os juízes, na época dos juízes, o povo de Deus caminhava para a autodestruição. Se Deus não mandasse ali juízes, vários juízes foram mandados para refrear a maldade, o povo caminharia para a autodestruição. Lembra daquele caso lá do esquartejamento daquela mulher, que espalhado as partes dentro da nação, e depois a quase eliminação de uma tribo, dos homens de uma tribo. Caso terrível, que foi registrado pelo Senhor no livro dos Juízes, e dentro daquele aspecto dizendo, sabe por que isso aconteceu? Vocês lembram por que foi? Porque naqueles dias não havia rei, não havia governantes. E aí o Kuyper vai mostrar, Abraham Kuyper foi um teólogo e político na Holanda. E aí ele vai mostrar, olha, foi para a preservação da destruição total. E aí ele diz, ele continua, o pecado ataca o trabalho manual de Deus, o plano de Deus, a justiça de Deus, a honra de Deus, como supremo artífice e construtor. O pecado vai tentando atacar todas as ações da parte de Deus. Assim, Deus ordena os poderes que existem, a fim de que, através de sua instrumentalidade, possa manter sua justiça contra os esforços do pecado. Tem dado ao magistrado o terrível direito. Você vê que é como Agostinho falava assim, era um mal necessário, porque não é gostoso ter que tirar a vida de um bandido, mesmo que seja em legítima defesa, não é ato de comemoração. É um lamento. Infelizmente, foi preciso tirar a vida, porque ele estava matando a minha esposa, o meu filho. Ele iria tirar a minha vida. Infelizmente, é a imagem de Deus. Como o pecado é terrível. É por isso que eu estou mostrando que tem um outro lado que já pensa assim, com sangue nos olhos. É um lamento, irmãos. É para você ver o drama da queda, como ela destroça as relações. E aí ele encerra, concluindo a frase, tem dado ao magistrado o terrível direito da vida e da morte. Quer ver uma coisa simples de você pensar? Imagine que você fosse convocado pelo Estado para ser aquele que executa as penas de morte. Seu trabalho é o quê? Pegar a espada e matar pessoas. É terrível, irmãos.
Mas Deus colocou isso como um freio para a preservação de outras vidas. Portanto, todos os poderes que existem, quer em impérios ou em repúblicas, em cidades ou estados, governam pela graça de Deus. Pela mesma razão, a justiça mantém um caráter santo. E pelo mesmo motivo, cada cidadão é obrigado a obedecer, não somente por medo da punição, mas por causa da consciência. De onde é que ele tira isso? Alguém lembra? É o apóstolo Pedro quem fala isso. Você deve obedecer. Quando ele fala do patrão, ele fala assim, nem só ao cordato, mas ao perverso também. É onde entra aspectos bem difíceis e que a gente entraria também num leque grande. O último trecho da Confissão de Fé que eu destaco é o capítulo 23, do Magistrado, no parágrafo 4º. Confissão de Fé, repito, para aqueles que nos visitam, que ainda não estão afeitos à nossa doutrina, é o resumo daquilo que nós, presbiterianos, cremos a respeito de vários aspectos da nossa vida. E fala assim, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais, sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isso por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência de que eles estão isentos, que não estão isentos os eclesiásticos. É interessante aqui ele falar o seguinte, e se o meu presidente for ateu? Eu não lhe devo mais honra. Se ele for católico, se ele for do candomblé, não importa. Quando a Bíblia manda você sujeitar as autoridades, eu já falei no início do estudo, no primeiro estudo, ela manda sujeitar um império que oprimia Israel. Quando Cristo fala assim, de quem é essa esfinge dessa moeda? Ele fala assim, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não importa a religião do imperador, do presidente, do rei. Deus deu autoridade para reger. E Deus vai cobrar dele. É papel da igreja denunciar o erro? É papel denunciar o erro. Mas há um dever de obediência, enquanto nós não somos forçados a pecar contra o nosso Deus. Eu não vou falar sobre isso porque isso é um outro estudo. Eu tenho um estudo sobre o dever da obediência e o dever da desobediência. Dever da desobediência também a esse dever nas Escrituras. E para não ficar com a questão no ar, importa obedecer a Deus e não a homens. Quando há um conflito, como fazemos quando há um conflito de obediência? Quando Cristo fala, dá a César o que é de César, Cristo faz essa separação. César, ele não ocupava o trono de Davi. Porque alguém poderia dizer, não, ele falou isso porque era quem governava sobre Israel. Não. Ele não ocupava o trono legítimo. Pelo contrário, quem é que ocupava o trono legítimo? Quem é que estava subindo para o trono? Era o próprio Cristo. Romanos 13 vai dizer, todo homem esteja sujeito às autoridades. Você precisa se lembrar, irmãos, que quando nós pensamos em autoridades, nós estamos pensando em ministros de Deus. Sabe como você olha para um presbítero, para um diácono, para um pastor? Como aqueles a quem Deus deu ofício de cuidado da sua vida espiritual? Deus deu ofício lá fora, em outra esfera, para cuidar da sua vida física, para cuidar das suas relações nas suas esferas.
Então você deve honra. Você deve obediência. Da mesma forma como um filho deve obediência a um pai. Como é que um filho deve obediência ao pai? É a todo custo? É de qualquer forma? Ou enquanto eles estiverem fiéis ao Senhor? Obedecer a vossos pais no Senhor. Da mesma forma, nós devemos obediência no Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Mas a primeira parte, ele vai falar especificamente das autoridades. Estejam sujeitos, sejam obedientes, paguem os impostos. Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, mas isso é um absurdo. Ande dentro da legalidade. Dai a César o que é de César. Ore pelos seus governantes. Está difícil? Ore mais. Pare para pensar que nós nem temos essa prática. E deveríamos ter. Qual foi a última vez que no culto doméstico nós oramos pelos nossos governantes? Qual foi a última vez? Filho, vamos orar pelo presidente? Vamos orar pelo governador? Vamos orar pelo vereador? Não importa o partido, não. Vamos ter misericórdia de Deus. Está ruim? Vamos orar mais ainda, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus transforme o coração. Às vezes nós oramos assim também, Senhor, tira esse governante, Senhor. É lícito você orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia, levanta líderes conforme a tua palavra. Líderes que temam ao Senhor. Nós podemos orar assim também. Sim, sim. É porque às vezes a gente só pensa que a solução é ter um presidente evangélico, um governador evangélico, um prefeito evangélico. Mas só você se recordar que durante a história, Deus usou ímpios no governo para fazer coisas boas. Deus moveu o coração deles. Tem um caso clássico mais famoso. Alguém lembra na Bíblia? Um caso de Deus usando para o bem do seu povo, assim. Ciro. O meu ungido. Deus foi lá, moveu o coração dele, botou o povo para voltar e ainda bancou a reconstrução. Então Deus pode fazer isso com qualquer governante, independente da religião dele. O ponto que eu estou mostrando aqui é, nós não oramos. Nós reclamamos, murmuramos, falamos mal. O desejo de desobediência vai lá em cima e a oração lá embaixo. Sim, sim. Eles vão prestar contas. Eu acho que a gente olha muito no aspecto atual e compara com o que Paulo fez, por exemplo, mas Paulo ele viveu um contexto completamente diferente do nosso.
Orando, sim. E, não, e assim, eu entendo o que você está mencionando. A questão da oração, para os irmãos terem noção, é uma prática da Igreja Reformada em todos os cultos orar pelos governantes. Porque é uma ordem de Deus sobre isso. Orem pelos governantes, orem por eles. E aí entra no que a gente falou lá atrás. A igreja é a consciência do Estado. Ela tem que abrir a boca e denunciar. Assim como em toda a história da redenção foi assim. O povo de Deus abria a boca e denunciava. Isso está errado. Então o governante, você está errado. Sim, sim. É legítimo. Outro ponto que nós mencionamos na última aula também, a questão de que a visão equivocada sobre Estado e igreja deu um equívoco na mente de muitos crentes de achar o seguinte: então se eu sou da igreja eu não posso ser político. Então se eu sou da igreja eu não posso me envolver nem discutir sobre política. Não é isso. A questão é, o Estado, ele não tem ingerência no que Deus ordena sobre a sua igreja. Isso não quer dizer que eu, como indivíduo, não possa ter uma vocação na política. Posso. Deus pode me levantar como um prefeito, como um governador, como um vereador, como um assessor, como um juiz, como um policial, naturalmente. Mas não como igreja. A igreja, ela não assume um papel que é do Estado. Mas você, como indivíduo, você pode ser usado pelo Senhor na área do magistrado. Isso é totalmente legítimo. Então, inclusive, deve ser motivo de oração também. Senhor, levanta servos teus nas diversas áreas. Sim. Mas também não isenta de falar: Senhor, usa mesmo os ímpios. Move o coração deles. O Senhor quem move o coração deles. Okay? Então, eu encerro com o texto de Pedro, 1 Pedro 2, que é um espelho do texto de Paulo, que diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Olha, interessante. Por causa do Senhor. Quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. E ele encerra isso dizendo: honrai o rei. Hoje seria assim: honre seu presidente. É fácil honrar alguém com uma visão diferente da sua? Não é. A Bíblia não manda você se sujeitar simplesmente dizendo assim: tudo que você disser é lei. Não é uma obediência cega, não é uma obediência sem princípios, é uma obediência conforme as Escrituras. É obediência ligado ao temor do Senhor, ao cargo que ocupa, porque é ministro da parte de Deus. É honra porque você honra a Cristo, e Pedro fala, é por causa do Senhor. Quer um motivo para você honrar o seu governante? Para você honrar um juiz? Você honrar um policial? Cristo. É o que Pedro usa como argumento. Olhe para Cristo e honre. Mas você deve se recordar, você obedece a Cristo, enquanto eles forem fiéis ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, diante de temas tão difíceis, sobretudo em nosso tempo.
Mas nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê dia após dia apreço pela Tua palavra. Ó Deus, e com o apreço que temos pela Tua palavra, o Senhor molde, Pai, e aplique a Tua palavra em nosso coração, para que possamos olhar de modo correto para os nossos governantes. Ó Deus, dá-nos temor ao Senhor. Nos ajude, Pai, a obedecer, nos ajude a honrar, mas nos ajude como igreja a denunciar o pecado, a denunciar os equívocos, os momentos em que o Estado quer usurpar o poder da igreja, quer usurpar as leis do Senhor em relação à família. Não nos deixes quietos, calados, mas nos ajude, ó Deus, para que sejamos arautos do Senhor, proclamando a Tua verdade com coragem. Ó Deus, e nos ajude a honrar a Ti, também com a obediência, mesmo quando somos obrigados a andar 2 milhas. Ó Deus, olha para nós por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor.